Olá pessoal, hoje a gente vai falar do que é que acontece no cérebro de alguém que tem um transtorno da personalidade borderline. Uma revisão sistemática das principais alterações que ocorrem no cérebro de alguém com um borderline dizem o seguinte: tem algumas regiões do cérebro que são alteradas tanto morfologicamente, ou seja, na sua forma, como na sua função. Vamos falar sobre algumas delas. Primeiro, tanto a amígdala como o hipocampo, que são estruturas localizadas no lobo, na parte medial do lobo temporal, relacionadas a várias funções, dentre elas a memória. E também, no caso da amígdala, tem um correlato dela com a resposta às emoções principais, como medo, como raiva, por exemplo, que são muito alteradas na pessoa que tem um borderline. Essas duas regiões estão alteradas de tamanho, tem uma volumetria menor. E no caso da amígdala, embora tenha um volume menor, ela tem uma reação mais pronta a estímulos que, muitas vezes, eles não deveriam provocar essa resposta toda. Então, você tem a alteração bem estabelecida dessas duas regiões no TPB. Outro, em alguns estudos se evidencia, principalmente naqueles onde existe uma história na infância de abuso sexual, que o corpo caloso, que é uma estrutura que fica no meio do cérebro e que as suas fibras comunicam os dois lados, os dois hemisférios cerebrais, tem um volume de fibras reduzida. Então, é outra alteração que também encontramos no borderline. Outra coisa, algumas regiões do córtex pré-frontal, que é aquela região do cérebro que faz um controle inibitório nas estruturas do sistema límbico, ou seja, um freio para as respostas emocionais, essas estruturas estão funcionando de forma diminuída, ou seja, estão hipofuncionantes. Outra coisa, existe um cérebro chamado cérebro social. É formado por um conjunto de estruturas cerebrais que se intercomunicam e são responsáveis pela nossa vida social. Alguns estudos dão conta, principalmente aqueles que relacionam o medo do abandono que acontece no TPB a essa socialização, que essas estruturas cerebrais, algumas estruturas da parte inferior do lobo frontal, esquerdo principalmente, a área de junção temporoparietal, é uma área bem delicada. Essas estruturas, principalmente essas estruturas, outras também, mas essas, estão funcionando de forma bastante alterada. Então, por exemplo, recompensa social, ou seja, quando a gente recebe alguma recompensa social por alguma coisa, a gente tem um correlato de estruturas cerebrais, estruturas neurais que respondem. Na pessoa que tem o borderline, quando elas quando elas instadas a passarem por situações como essa, a resposta que tem do cérebro não é a mesma. Ou seja, essa parte de estrutura e de função do cérebro, que é dito cérebro social, não funciona da mesma forma na pessoa que tem um borderline. Então, são muitas regiões do cérebro que funcionam de forma diferente e que apresentam também um volume, a volumetria dessas estruturas são também alteradas. Então, por que isso é importante a gente entender? Durante muito tempo se achou que o paciente que tem um borderline, ele é manipulador, ou ele de alguma forma ou de outra, ele recebe adjetivos que são adjetivos que não dizem respeito realmente ao que acontece. A gente tem que encarar com seriedade, porque também a ciência mostra que existem alterações que são alterações cerebrais. Então, mais ainda, o comportamento, muitas vezes, eles têm um correlato que é neuronal. Então, a pessoa não está ali simplesmente porque quer estar assim. Lembrando-se que muitas dessas estruturas e dessas conexões se desenvolvem na infância, na adolescência. Então, se observamos na idade adulta essas alterações, porque no período de formação disso, houve interferências, às vezes do ambiente, além da genética que o indivíduo já traz, para que tenha como resultado essas alterações. Então, é importante a gente ter em mente isso, e isso faz com que a gente tenha um olhar diferenciado e que a gente busque sempre uma forma de lidar com o transtorno, um olhar mais amoroso, e isso faz toda a diferença. Um outro estudo muito interessante
mostra que a DBT, ou seja, a terapia dialética comportamental, que é considerado o padrão ouro para o tratamento do paciente com borderline, ela melhora o funcionamento da estrutura chamada amígdala, que é talvez a estrutura mais estudada no cérebro do paciente com borderline, que é hiperreativa. Mostra que 1 ano de tratamento com DBT modifica essa estrutura e isso é muito legal. Então, eu trouxe essas informações para vocês, só para vocês entenderem um assunto que não é tão falado, pelo menos no nosso país, são a questão do cérebro mesmo, das alterações, tanto morfológicas como estruturais de conexões das redes neurais, correlacionando isso com a clínica e também trazendo também informação que esse tratamento da DBT traz uma esperança de que mesmo quando há essas alterações morfológicas e funcionais, o indivíduo pode evoluir para melhora. Então, é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe lá seu like e não deixe também de compartilhar com seus amigos, porque a divulgação dessas informações é de extrema importância. Grande abraço para todo mundo e até a próxima.